chuva que lava, é como fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Louvado seja nosso Salvador Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Quero desejar e saudar com muita alegria cada um de vocês que vai acompanhar este vídeo, iniciando setembro, mês dedicado à Palavra de Deus. E é com uma satisfação muito grande que eu, como pároco desta igreja particular, aqui no Itaim Paulista, estou levando um pouco da minha experiência de Deus dentro da palavra revelada ao nosso coração. E eu quero exortá-lo com o capítulo 1, a introdução do capítulo 1 do 4º Evangelho de São João, que diz assim: No princípio era Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Eu escolhi essa introdução do Evangelho de São João justamente porque fala, de Deus que se encarna para estar entre os homens, e João, dos 4 evangelhos, é o único que faz questão de frisar que o Verbo estava em Deus, com Deus e na eternidade de Deus. E ele vem até a humanidade para manifestar a grandeza do amor de Deus revelada, essa grandeza do amor revelada nas Sagradas Escrituras, que a gente hoje vai dar início com uma breve introdução. Bem, a intenção desta live não é fazer uma formação ou um curso bíblico, até porque a gente deve procurar isso e temos outros momentos em que a paróquia vai te oferecer esta formação, introdução às Sagradas Escrituras, Antigo, Novo Testamento. Na verdade, aqui eu gostaria de salientar e ratificar a importância que a palavra de Deus deve ter na nossa vida, na vida do fiel, na vida do crente, na vida do batizado, que conhecendo Jesus já o aceitou como seu Senhor e Salvador. E este verbo que João fala justamente é Cristo, não é, que era a palavra, e a palavra se encarna e se aproxima da humanidade. É Deus que agora vai descobrir como se manifestam as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas vontades, as nossas sensibilidades. E agora Deus, no Filho, vai passar pelas emoções humanas. Até então, Deus havia criado o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Temos isso em Gênesis, de 1 a 3, a história da criação. Então, Deus não sabia, não conhecia as nossas emoções. Então, quando há a encarnação do Verbo no seio da bem-aventurada Virgem Maria, Deus se aproxima mais da nossa humanidade. E é justamente um pouco disso que eu quero conversar com você, meu irmão, com você, minha irmã, neste momento e nesta oportunidade que Deus permite a nós de nos comunicarmos com vocês. Vejam, graças a Deus, hoje, existe em grande parte de igreja no nosso Brasil a direção
para que a palavra de Deus se torne cada vez mais próxima do povo, não somente próxima do padre, do bispo, do religioso, da freira, nem dos agentes de pastoral apenas, mas colocar a Bíblia na mão, no coração e na vida das pessoas. Durante muito tempo, a gente ficou condicionado, nada contra, cada um pensa do jeito que convém, mas nós ficamos muito condicionados a um jornal dentro da missa, não é? A um livro que a gente usa, substituindo a palavra de Deus. Se eu posso usar um diretório que foi confeccionado, feito em uma editora, em uma gráfica, com a leitura judia, o Salmo do dia, por que eu não posso trazer a palavra de Deus, não é? A Bíblia Sagrada, e com ela eu participar dentro de uma celebração, né? Já algumas pessoas falam, alguns liturgos, pessoas que são estudadas dentro da liturgia católica, de que a missa é o momento da escuta da palavra, não é? Não é o momento de você levar nada. E hoje a gente já percebe que essa forma de pensar não é uma realidade do continente brasileiro. Se você pegar o Brasil é um continente praticamente. São muitas cidades, muitos estados, são culturas dentro de um único país com uma diversidade absurda. E se você sai daqui e vai no sul do país, você tem uma forma de ser igreja. Se você sai daqui de São Paulo e vai para o centro-oeste, você tem outra forma de ser igreja. Se você vai ao norte, se você vai ao nordeste, também existe outra forma de ser igreja. E em cada realidade onde Deus age pelo Espírito Santo, ali a palavra de Deus vai estar condicionada à realidade social, econômica, política e, acima de tudo, religiosa daquelas pessoas e daquelas comunidades de fé. Então, hoje, nós já sabemos que essa forma de pensar tem que ser repensada. É um ponto de vista meu. A experiência de você trazer a Bíblia para a missa é maravilhoso. É uma experiência incrível, porque você começa a ter hábitos bons de manusear a Bíblia, saber onde é que está o Antigo, onde é que está o Novo Testamento, porque nós temos essa grande dificuldade do povo em si, de 70% do povo, no mínimo, querer conhecer Bíblia e conhecer doutrina. Nós temos essa dificuldade. Se você abrir uma formação bíblica, o que nós chamamos, entre aspas, um curso bíblico, a grande maioria do povo das nossas comunidades e paróquias não participa. E aí nós ficamos refém do nosso conhecimento ou da nossa capacidade de interpretar as Sagradas Escrituras e transmitir. E aí vem também a grande responsabilidade de quem está à frente de um rebanho, não é? E se a pessoa não tiver esse amor à Bíblia, aí o que é que ela vai passar para a sua paróquia? Por isso, a gente precisa mudar um pouco a mentalidade de que o católico não precisa usar a Bíblia no seu cotidiano. Ah, mas ninguém disse que católico não precisa. Não precisa ninguém dizer. A gente já faz isso. Quantos católicos você está me ouvindo conhece, que conhece a Bíblia, que tem facilidade de manuseá-la, de conhece um pouco da história da salvação dentro da palavra de Deus? Quantas pessoas você conhece? Pouquíssimas. Talvez você mesmo, ou você mesma que está agora me escutando, não tem esse hábito da leitura da palavra de Deus. Por isso a gente vive correndo atrás do conhecimento bíblico. Então, setembro é o mês, eu costumo dizer, não é o mês da Bíblia,
É como a gente falar assim, o segundo domingo de maio é o Dia das Mães. O segundo domingo de agosto é o Dia dos Pais. É um dia dedicado às mães e dedicado aos pais. Porque quem ama, todo dia é dia de mãe, todo dia é dia de pai. Então, setembro é um mês dedicado à palavra de Deus. Aí a gente fala o mês da Bíblia. E aí as paróquias, as comunidades se enfeitam, criam apresentações incríveis, e a entrada de Bíblia a todo momento, é gente que vai, é dança, é tudo. Depois que termina setembro, volta tudo ao normal. Então, não é? Por que não dar esse lugar primordial à Bíblia dentro das nossas comunidades? E por que não dar à Bíblia um lugar devido no nosso coração? Por isso, eu sempre tive essa aptidão e essa vontade de colocar a Bíblia na mão das pessoas, embora a nossa paróquia não tenha condições financeiras de fazer doação de Bíblias, a gente procura um preço acessível, não é? Fazer chegar e doamos uma ou outra dentro das nossas possibilidades. Mas esse pensamento eu também não tinha. Eu descobri essa forma de ser igreja sem nenhuma demagogia, e talvez alguém que vai me escutar não goste, na paróquia São Francisco de Hermelino Matarazzo. Eu fiz um ano de pastoral e lá todo mundo levava a Bíblia para a igreja. E ali eu vi aquele momento algo extraordinário. Fiquei envolvido, fiquei apaixonado pela ideia. E como foi bom, porque uma coisa é eu estar estudando Bíblia na faculdade, no curso de teologia. Outra coisa é você adquirir o hábito dessa leitura cotidiana junto com o povo dentro de uma celebração eucarística da Santa Missa. E é isso que eu trouxe. Então, eu sempre tive, a partir daquele momento, essa ideia. Se eu chegar a ser padre, porque a gente tem muitos obstáculos, desafios, eu quero que as pessoas queiram descobrir as Sagradas Escrituras enquanto católicas. E eu não tenho uma ilusão que o fato de eu ter a Bíblia na mão, ou as pessoas trouxerem a Bíblia para a Santa Eucaristia, que elas já tenham conhecimento das Sagradas Escrituras. Não, eu sei muito bem que eu não tenho essa ilusão. Alguns trazem para a vontade do padre, outros trazem porque tem vontade, mas não sabe ler, outros trazem porque acreditam nesse projeto, descobriram que essa forma de pensar a Bíblia na vida do católico é fundamental. Então, existe uma diversidade de pensamentos que leva você ou eu a aceitar ou não esse projeto. Não é? Porque nós não podemos obrigar, não podemos coagir, não podemos condicionar a vivência de fé de ninguém se trouxer a Bíblia para dentro da igreja. Isso é um direito, a liberdade, o livre arbítrio que você tem, eu tenho que respeitá-lo. Agora, eu te lanço uma proposta de que você pare um pouquinho e faça uma autoanálise da sua fé. Como você está experimentando? Qual é a sua relação com a Bíblia enquanto católico praticante? Vejam, até esse título a gente tem que falar, católico praticante, não é? Porque os católicos que são batizados é uma quantidade imensa no nosso Brasil. Agora, aqueles que vivem verdadeiramente a fé é um número pequeno. Não tão pequeno, mas muito pequeno comparado à quantidade de batizados que por ano o Brasil inteiro adquire por meio da fé. Então, se setembro é um mês dedicado à palavra de Deus, essa é a nossa intenção paroquial, que você desperte o seu coração. É claro que a gente sabe que hoje, por meio de um iPhone,
de um celular, de um tablet, da rede mundial de computadores, da internet, nós temos também diversas formas de tradução bíblica dentro de um aparelho. Até porque hoje nem desculpa para a gente não ler a Bíblia podemos ter. Não é porque a gente vai no trem, no metrô, vai a uma viagem, coloca um fone de ouvido, vai escutando a música, a gente pega um pendrive, ou pega uma gravação, uma coletânea de músicas e pensamentos, coloca no celular, né? E a gente vai ouvindo aquilo. E a palavra de Deus? Por que ela não tem essa curiosidade dentro de mim? Por que é que eu não desperto essa minha vontade para que essa palavra se torne eficaz na minha vida e que eu adquira o conhecimento? Porque tudo é hábito. Se você repete uma coisa diversas vezes ou no cotidiano da sua vida, você vai sentir falta quando não fizer essa mesma experiência no próximo dia. Então é preciso que a gente dê um passo a mais. E nós queremos que isso aconteça, que você desperte durante este mês de setembro, neste mês dedicado ao estudo, ao aprofundamento, ao despertar e ao conhecimento da palavra de Deus. Essa palavra que nós católicos temos este depósito anterior às igrejas pentecostais, anterior às igrejas que vieram na Idade Média com Martinho Lutero, as igrejas protestantes, as igrejas luteranas. Por quê? Porque todas vieram depois do catolicismo. Então, nós católicos, mesmo que alguns tenham ressalva de falar isso ou aquilo, nós temos o depósito dessa Sagrada Escritura durante muito tempo. Nós guardamos o depósito desta fé, graças a Deus. Mas, infelizmente, talvez a gente vá perdendo esse depósito quando isso não prolonga na vida de cada batizado que aos domingos participa da Santa Missa dentro das nossas paróquias e comunidades. E ainda vou mais além. Muitos agentes de pastoral que estão envolvidos em diversas atividades dentro das paróquias e comunidades não gostam ou não têm o hábito da leitura orante da palavra de Deus. E isso é perigoso. Por quê? Porque quando a gente tem uma fé condicionada a atalhos, a caminhos que são bons em algum momento, mas que não é o fundamental. A gente pode ser que um dia a nossa fé exija de nós um conhecimento mais profundo. E se a gente não tiver isso dentro ou baseado na palavra de Deus, quando vier alguém de fora que nos colocar uma questão, que acontece muito, eu posso criar uma dúvida ou uma interrogação dentro de mim. Será que eu estou na igreja certa? Será que o padre conhece a verdade, mas não fala? Será que eu cometo idolatria porque a Igreja Católica tem a veneração aos santos e às imagens? Será que eu estou errado quando eu participo de uma procissão? Será que é lícito ou não, se é de Deus ou não, confessar pecados a padre? O padre é um homem como eu sou. Está cheio de gente questionando a religião católica que viveu durante 10, durante 15, durante 20, durante 30 anos, porque alguém chegou batendo a porta e colocou uma pulguinha naquela cabeça. E por que a dúvida chegou? Porque aquela pessoa que escutou quase sempre não tem nenhum embasamento bíblico. Por isso, eu gostaria que você despertasse para esse sabor pela palavra. Isso não quer dizer que, pelo fato de eu ler a Bíblia, que eu não venha ter uma queda, uma fraqueza, que a minha humanidade, de vez em quando não fale ou não grite muito alto dentro de mim, porque a gente está no mundo, num campo de batalha.
sujeito a todo tipo de tentação, não é? No entanto, eu estou insistindo com a palavra do Senhor para que ela revele cada vez mais o Deus que eu acredito, não é? O Cristo que eu aceito e a fé que eu alimento pelo Espírito de Deus dentro das Sagradas Escrituras. São Jerônimo, o nosso grande tradutor da chamada Bíblia Vulgata, disse que ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Cristo. Então, a gente não pode dizer que aceitou Jesus, caminha com ele, que é um católico praticante, mas eu não tenho embasamento nenhum da palavra revelada, não é? E você que é católico e tem algum conhecimento a mais, sabe que o depósito da fé católica dentro, na Sagrada Escritura, é uma coisa absurda, não é? As pessoas esquecem a memória do brasileiro com aquilo que é bom, ela dá ela é deletada. Aquilo que marcou de forma negativa, ele ressuscita, não é? Porque nós levamos em conta a tradição, a sucessão apostólica, a palavra revelada, os livros inspirados, não é? Tudo isso dentro de um contexto, e o católico respeita o magistério da igreja. O magistério não está ali para alienar o meu pensamento ou para me obrigar a só falar o que ele quer, o que ele pensa, o que ele acha. O magistério é constituído de pessoas muito capacitadas, homens e mulheres, que estudam na profundidade do que pode se imaginar as Sagradas Escrituras. Para que a doutrina, ao chegar na vida do católico, ela não venha desconectada da Bíblia, que é a palavra revelada. Por isso, quando a gente afirma que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, não pode simplesmente afirmar porque escutou, por uma teoria, por um pensamento, ou apenas por uma escolha, mas fazer, depois de um certo tempo, com a convicção de que, conhecendo as Sagradas Escrituras, bebendo da palavra de Deus, desta palavra revelada, que o mês de setembro me leva a refleti-la de outra maneira, com maior aprofundamento, eu sei quem é Jesus para mim e o significado e sentido que ele tem na minha vida pessoal, na minha vida religiosa, na minha vida social, na minha vida econômica, na minha vida política. Então, em tudo isso, o cristão coloca a palavra de Deus para que dentro da palavra ele possa ser uma pessoa e ela possa ser uma pessoa que vive cotidianamente a ressurreição do Senhor na sua vida. Certo? Por isso a gente precisa entender isso. Então, esse mês de setembro é o mês motivacional da palavra de Deus. Você que vai a uma igreja católica, a uma comunidade, você que tem a oportunidade de fazer um bom curso bíblico, você que gosta de navegar na internet, toma cuidado com os sites, com as informações que você está buscando. Porque tem muita gente aí que quer contradizer a nossa fé, que quer desmistificar, que quer dizer que Jesus é uma mentira, que ele era apenas um homem, que a palavra de Deus foi escrita por mãos humanas, que não é palavra inspirada a coisa nenhuma, que é apenas um livro comum. Então, se você quer realmente buscar um conhecimento mais aprofundado desta palavra, procure um site seguro, né? Nada é proibido que você também tenha um certo conhecimento da interpretação feita em outras igrejas apostólicas, igrejas protestantes, igrejas luteranas.
onde, de fato, eles também têm um conhecimento, um estudo, um aprofundamento, uma certa amplitude a nível de conhecimento da palavra de Deus. Por isso, eu gostaria muito que você estivesse conectado conosco, que você, como católico, se gostar deste vídeo, se achar interessante, leve este vídeo a outras pessoas, sabe? A outros católicos, católicos que deixaram a fé, católicos que desistiram de ser católicos, porque alguém bateu na porta e disse, você está errado, a igreja mente para você, tá vendo? Tem gente aqui, tá? Lê esse salmo para mim, esse salmo faz você, né, abrir os olhos. Então, você só não abre os seus olhos se você não quiser, tá certo? Nós vamos ter pessoas que vão passar por aqui, falando de aprofundamento, da importância. Talvez tenhamos pessoas de outra profissão, denominação religiosa que professa uma outra fé em Cristo, em outra doutrina que não é católica, porque a gente quer levar você a esse conhecimento, para que você, na sua liberdade, você se apaixone pela palavra de Deus. E para isso é preciso ter uma boa Bíblia, não é? Se você quer estudar a Bíblia, se você quer ter uma Bíblia que tenha uma tradução no português com uma aproximação maior do grego, do hebraico, do aramaico. Então, tem algumas Bíblias que a gente usa, não é? Tem a Bíblia que normalmente nós usamos aqui em nossa paróquia e comunidade, que é a Bíblia de edição pastoral, aquela de capa azul, que tem uma leitura mais simples, é a palavra de Deus, mas não tem os termos devidamente próximos da origem bíblica. Nós também temos essa Bíblia aqui, que eu uso, que tem letra grande, que me faz sentir muito bem, porque como eu tenho a dificuldade na visão, então ela tem uma facilidade, ela me dá uma facilidade. Nós temos esta Bíblia aqui que nós chamamos a Bíblia do Peregrino, que é uma Bíblia também de estudo, de aprofundamento. Se você olhar, ela tem rodapé gigante, né? Tudo isso aqui embaixo são notas de rodapé, para que você tenha um conhecimento mais aprofundado da Sagrada Escritura. Nós temos também a grande Bíblia de tradução ecumênica, também uma Bíblia de estudo, muito importante, feita em parcerias com católicos e protestantes, que é a Bíblia TEB, Bíblia de tradução ecumênica. Então, veja, tá vendo? Você pode também, se quiser, adquirir uma Bíblia, também a Bíblia muito grossa e também que serve como Bíblia de estudo. E temos essa famosa, mais conhecida para estudo, que é a Bíblia de Jerusalém, que é essa que a maioria dos padres usam quando estão fazendo a faculdade de teologia, se preparando para assumir o seu sacerdócio. Então, se você quer se aprofundar, existem muitos caminhos e muitos meios. Só toma cuidado para você não querer buscar uma autointerpretação da Bíblia, porque é perigoso demais. Aí você vai pregar o que você pensa, o que você acha, o que você quer, e vai justificar que é o Espírito Santo. A Igreja Católica, ela pede que, se você vai ser um pregador, beba um pouco do magistério. Conheça qual é a direção, não é alienação. Qual é a direção que a Igreja Católica dá para você buscar um conhecimento amplo e mais enraizado dentro da tradição apostólica, da tradição cristã e do magistério da Igreja Católica. Tá certo? Quero desejar para você um mês de setembro abençoado. Estamos começando agora setembro, né? Hoje é 2 de setembro, quarta-feira, quando a gente está colocando esse vídeo para você. Então, toda quarta-feira, às 10 da manhã, nós lançamos o vídeo no YouTube e no nosso Facebook, nas nossas plataformas digitais. E queremos que você também, se gostar, dê o seu like, não é? Que gostei, faz um print e manda para outra pessoa. Divulgue aquilo que é bom. Tem tanta coisa que as pessoas passam para mim
E às vezes me entristece quando a pessoa não divulga o trabalho da nossa própria paróquia. Então, se é uma coisa boa que te edifica, manda para um amigo, para um colega, para um católico que está meio perdido, ou que talvez não tenha a mesma graça que a gente tem de ter essa relação de troca de experiência por meio dessa plataforma digital. Tá certo? Então, um mês dedicado à palavra de Deus, profundo na tua vida, que o Senhor Jesus seja de fato o verbo encarnado no teu coração e na tua fé. E antes de terminar, eu quero fazer uma oração por você que está me acompanhando e nos acompanhando. Tá certo? Reze comigo. Amado Senhor e Deus, neste dia de quarta-feira, onde o Senhor me dá uma oportunidade de conversar com este meu irmão, com esta minha irmã, eu quero pedir que o Senhor dê a luz do Espírito Santo na vida dele, na vida dela. Faça com que eles tenham a tua direção em tudo aquilo que a vida de fé e a vida pessoal empreender, eles de experimentar. Fazer com que tenham discernimento daquilo que é tua vontade, para que não façam escolhas erradas. Fazer com que eles possam ter o sabor e a busca e o desejo, a sede das Sagradas Escrituras. Que eles possam, como católicos ou como cristãos, praticantes na fé, ter sede desta palavra revelada e transmiti-la às pessoas que na vida lhes são importantes e que eles podem levantar como testemunho da fé na sua própria existência. Que o Deus Todo-Poderoso possa te abençoar, meu irmão, possa te abençoar, minha irmã, que esta bênção chegue aonde é mais necessário, em nome do Senhor Jesus, e que neste dia eu rogo a Deus pela tua vida e rogo ao Senhor por esse momento que você abriu esta live para acompanhar o nosso trabalho de divulgação das Sagradas Escrituras, da palavra revelada, à luz do Espírito Santo, dentro da Igreja Católica. Que o Deus possa te abençoar, possa te iluminar, possa te dar um mês de setembro muito abençoado e que as dificuldades sejam superadas em nome de Jesus na busca e na leitura das Sagradas Escrituras. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus vos abençoe. Fique em paz e que o Senhor esteja convosco. Tenho medo de estar a gritar e negar-te o meu coração. Tenho medo do Cristo que passa, oferece uma graça e eu lhe digo